Bashar diz que a realidade financeira é uma projeção perfeita da nossa vibração. E eu quero deixar uma coisa clara: vibração não é uma frequência mística que está escondida no universo. Vibração é o estado da nossa consciência em relação ao dinheiro. É como a gente sente, pensa e age diante dele. E isso também é a frequência financeira. Não existe uma frequência universal da abundância, entenda isso. A que a gente possa se ligar como quem sintoniza no rádio. Não é isso que ele explica. Cada pessoa vibra numa onda própria, moldada pela história que viveu, pelas crenças que aceitou e pelas decisões que tomou. Bashar costuma dizer que a realidade externa é apenas um reflexo do seu estado de ser. E isso significa, gente, que o nosso estado vibracional, o nosso humor, as nossas crenças, as nossas expectativas criam filtros pelos quais a gente percebe e interpreta a nossa vida. Então, quando a gente olha para a conta bancária e sente frustração, esse sentimento não descreve apenas o nosso saldo bancário. Esse sentimento é o espelho emocional do que a gente acredita sobre nós e sobre a abundância. Pensa nisso. 2 irmãos são criados na mesma casa, com o mesmo acesso à educação, mas têm resultados financeiros diferentes. Por quê, gente? Porque cada um decidiu acreditar em coisas diferentes sobre o que é possível para si mesmo. Um aprendeu que dinheiro é sinônimo de liberdade, o outro que dinheiro é fonte de preocupação. E essa única diferença de significado que cada um dá para o dinheiro cria universos totalmente diferentes para cada um, mesmo tendo sido criados no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Por quê? Porque a crença que cada um criou sobre aquilo é que faz a diferença. Então, a primeira verdade aqui é simples: a frequência financeira é pessoal. Não existe fórmula secreta, tá? O caminho não é procurar a vibração certa lá fora, mas é encontrar clareza aqui dentro. Clareza, gente, é o verdadeiro poder energético para qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente sabe o que quer, para que a gente quer e quem que a gente quer ser, o universo inteiro se reorganiza à nossa volta. A questão maior, gente, é que as pessoas não sabem o que querem financeiramente. Elas querem mais dinheiro, mas mais é um conceito infinito, sem direção. É como você digitar no GPS: eu quero ir para um lugar melhor. Para onde que esse GPS vai te levar? O sistema não sabe o que fazer com isso, com essa informação. Sem destino, nenhum mapa vai fazer sentido. Então você precisa dizer para o seu GPS qual é o local exato que você quer chegar. Senão você não vai a lugar nenhum. A gente precisa entender que a nossa mente é um GPS energético. Ela precisa de 2 pontos para funcionar. Vou desenhar. Ó, vamos supor aqui que a nossa mente é o GPS, tá? Nossa mente é o GPS. Esse GPS precisa, para ele saber aonde ir, ele precisa de 2 pontos. O ponto de partida, que é aqui, ó, partida, tá? O que é o ponto de partida? É a sua frequência atual, certo? E o ponto de chegada, ou seja, você vai sair da frequência atual e vai para frequência desejada. Então são esses 2 pontos. O ponto 1 é a frequência atual, onde você está hoje, energeticamente. E o ponto 2 é a frequência que você deseja chegar. Destino. Então, se você não coloca no seu GPS energético, que é a sua mente, esses 2 pontos, ele não vai funcionar. Você precisa saber onde você está e para onde você quer ir. O ponto de partida é a sua frequência atual, o estilo de vida que já existe, ou seja, que você já consegue sustentar. O dinheiro que circula na sua vida. E o destino é a frequência desejada, ou seja, aquilo que você verdadeiramente quer viver, quer sentir e quer manifestar. Se você não tiver esses 2 pontos,
O GPS não sabe para onde ir, ou seja, a energia do universo não sabe aonde focar. A mesma coisa o seu duplo quântico, se você não disser para ele exatamente onde você quer ir, ele não vai te dar a resposta certa. Então, quando você preenche esses 2 pontos com clareza, alguma coisa mágica acontece. O teu cérebro começa a ver oportunidades que antes não via, que antes eram invisíveis. Isso é o que o Bashar chama de sincronicidade. Não é coincidência, é foco vibracional. Você já reparou que quando você quer comprar um determinado carro, você começa a ver esse carro em todo lugar? Você fala, poxa, eu nunca vi esse carro em lugar nenhum. A partir do momento que eu decidi que eu quero comprar esse carro, eu vejo em todo lado. O carro sempre esteve lá. O que mudou foi o significado que você deu para ele, ou seja, agora ele está no seu foco. Então, aonde você olha, você enxerga o carro que antes você não enxergava, mesmo que ele estivesse lá. E da mesma forma, quando a gente define claramente o nosso objetivo financeiro, por exemplo, eu quero viver com 10.000 euros por mês. Eu quero ser livre, viajar 2 vezes por ano, com o tempo para criar, trabalhar da minha casa, que é o que eu queria. Aí você passa a notar as coisas, as pessoas, as ideias, as possibilidades que antes simplesmente não existiam no seu campo de atenção. Elas sempre estiveram lá, mas você não tinha filtro certo para ver. Isso é o que o Bashar quer dizer quando ele afirma a energia segue a sua atenção. Onde você coloca o seu foco, se expande, cresce. Eu falo isso aqui 1000 vezes por dia. Se o teu foco está na dúvida, na dívida, você vai ver mais conta para pagar. Se está nas oportunidades, você vai ver mais portas abertas. E essas portas sempre existiram. Você só não conseguia enxergar, porque elas estavam fora do seu radar vibracional. Existem 2 tipos de mentalidade financeira, e a nossa realidade mostra claramente em qual que a gente vive. A primeira é a mentalidade de manutenção. A gente trabalha apenas para pagar conta, sobreviver, para tapar buraco. É o modo padrão da sociedade, a maioria das pessoas vive assim. É viver no piloto automático, focado em apenas não perder o que a gente já tem. É uma energia de escassez, gente, mesmo quando tem dinheiro. É aquela história de, deixa eu ver se sobra para eu guardar. Quando eu mudei minha mentalidade, eu passei a guardar antes de sobrar, ou seja, o primeiro dinheiro que eu recebo já é para mim, depois eu pago as contas, começou a vir mais. A segunda mentalidade é a mentalidade da criação. É aquela em que o dinheiro deixa de ser o fim e passa a ser uma ferramenta. É quando a gente pergunta, como que eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? E aí a gente transforma os nossos ganhos em multiplicação. Quando a gente sai de ganhar para gastar e vai ganhar para investir, para expandir, para crescer e multiplicar. Quando o Bashar fala sobre seguir a excitação, a empolgação, ele está falando exatamente disso. A gente fazer as coisas guiados pela expansão da energia e não pelo medo da perda. Ou seja, você quer expandir e ganhar mais, e você não tem medo de perder aquilo que você já tem. O entusiasmo é a bússola da nossa alma, gente. Ele aponta para aquilo que está mais alinhado com quem a gente é de verdade, com a nossa essência. E o que é autêntico na gente, o que é a nossa essência, atrai naturalmente mais prosperidade, mais abundância, mais dinheiro. Quando a gente vive a partir da excitação ou do prazer de fazer o que a gente gosta, tá? Essa excitação não tem nada a ver com o lado sexual, gente. Quando a gente vive por prazer, ou seja, a gente faz aquilo que a gente gosta, dizem que quando a gente faz o que gosta, a gente vive de férias, né? Não é trabalho. Exatamente isso que eu sinto. Quando a gente vive assim e não pela obrigação, o dinheiro se torna um fluxo natural na nossa vida. Porque a verdadeira abundância é um estado de coerência interior e não um número na nossa conta. Quando eu trabalhava CLT, trabalhava no banco, que eu me esforçava, ou seja, eu trabalhava por obrigação para ganhar o salário e pagar as contas, não sobrava nada. Hoje que eu trabalho com o que eu amo, eu tenho muito mais do que eu pensaria em ter, do que eu espero ter. As coisas fluem na minha vida sem eu fazer esforço.
Ou pelo menos sem fazer o esforço que eu fazia antes. O problema é que a gente cresce condicionado pela mentalidade de sobrevivência. Nós fomos ensinados a esperar um salário e não a gerar valor. Isso, gente, cria uma prisão mental. Porque enquanto a gente espera que alguém nos pague, a gente coloca o poder financeiro fora de nós mesmos. Quando a gente decide criar valor, mesmo com pouco, quando a gente assume a responsabilidade, o comando da nossa vibração financeira, as coisas parecem que destravam. E aqui entra uma das verdades mais polêmicas do Bashar, que ele diz que a nossa realidade é um espelho e não um teste. Nós não estamos sendo punidos, nem recompensados pela vida, apenas refletidos. A nossa vida é só um reflexo daquilo que a gente é. Se a gente se sente constantemente bloqueado financeiramente, não é o universo que te testa, é o espelho que mostra um padrão interno que não está resolvido e precisa ser resolvido. A nossa crença de que a gente não é digno, de que é difícil, de que o dinheiro é pouco, é sujo, ou de que só vem com esforço excessivo, é o que está sendo refletido na nossa realidade. Como eu falei, quando eu trabalhava por obrigação de pagar as contas, eu só tinha o valor para pagar as contas. Hoje, porque eu trabalho com prazer, que eu faço o que eu amo, o dinheiro vem com prazer, sem obrigação. E enquanto a gente não reprograma o que o espelho está mostrando para a gente, ou seja, a nossa crença, qualquer técnica de manifestação que a gente use vai ser apenas superficial, não vai dar resultado. Porque a base, que é a nossa vibração, continua a mesma. Então, se a gente quer mudar a nossa vibração financeira, a gente precisa mapear a nossa frequência atual e a nossa frequência desejada. Esses dois pontos que eu falei para vocês aqui no desenho, né? Da onde a gente está para onde a gente quer ir. A gente precisa colocar isso no nosso GPS. E isso, gente, não é um exercício teórico, é físico, é tangível. Pega um papel agora e escreve todas as suas despesas mensais para você saber qual é a sua situação financeira atual. Tudo que realmente mantém o teu estilo de vida atual. A renda, a luz, a internet, a gasolina, a comida, o lazer, a academia, suplemento, seguro, sei lá, tudo que você tem de gasto. Esse é o número da sua frequência atual, ou seja, do ponto de partida do seu GPS. A energia financeira que você já consegue movimentar, que já é real. Depois você vai criar uma segunda lista e nessa lista você vai adicionar tudo aquilo que representa o seu estilo de vida ideal ou desejado. Tudo aquilo que você quer ter e ainda não tem. Quer fazer e ainda não faz. Aquilo que te faz sentir expansão só de pensar, só de imaginar. Talvez seja viajar, fazer cruzeiro, ter liberdade para escolher horário, trabalhar em casa, comprar um carro melhor, ajudar mais pessoas, investir em terapia, investir na bolsa, sei lá, cursos ou só descansar, não interessa. O que faria você feliz? Para que o dinheiro serviria para te fazer feliz? Qual que é o seu patamar financeiro ideal para você ficar como você gostaria de estar? E aí, depois que você fizer isso, nessa segunda lista, você vai imaginar mais ou menos quanto que isso daria em valor, financeiramente. E vai escrever lá. Esse é o valor mensal que você precisa ter para a sua frequência desejada. Ou seja, os seus gastos e a sua vida hoje, o que você faz com o dinheiro hoje é o ponto aqui inicial. E esse valor ideal, ou seja, o valor que você teria para fazer tudo o que você quer com folga e ainda sobrar, é a frequência final, aqui é o ponto 2 do seu GPS, destino final. Essa é a sua frequência desejada. Não o que você acha possível, mas o que você deseja verdadeiramente. Se é ganhar $100.000 por mês, coloca lá. Não interessa, isso é infinito, cada um tem o seu. Nessa etapa, as pessoas olham para o número e entram em negação. Não, isso é impossível. Mas sabe o que é curioso? Quando você escuta o corpo, ele não mente. A mente pode dizer, não dá, mas o seu corpo reage com excitação
quando algo é verdadeiramente a tua alma. Essa sensação é a validação energética, que Bashar chama de assinatura vibracional de alinhamento, quando o seu corpo fala mais alto do que a sua mente. E é nesse ponto que a mente vê limitação, mas o coração vê expansão. Segue o seu coração. Esse é o sinal que você encontrou a frequência da abundância autêntica para você. A sua frequência de abundância pessoal. Lembra que eu falei que a frequência de abundância é pessoal, cada um vê de um jeito? Para mim pode ser ganhar 10 mil euros, para você pode ser ganhar 100 mil, não sei. É aquilo que a nossa capacidade de imaginar que faria a gente feliz consegue acreditar, consegue alcançar, vislumbrar, imaginar. Hoje a gente vive na era da comparação infinita, né? Instagram, TikTok, YouTube, sei lá. Todos querem mostrar um mundo de sucesso fácil. Carro de luxo, casas perfeitas. Vocês não veem aqui eu mostrando luxo, mostrando nada de... eu falo de abundância, eu falo de dinheiro, mas eu não tô aqui mostrando pra vocês um carrão, não sei o quê, um estilo de vida de milionário. Por quê? Porque eu não preciso mostrar nada para ninguém. E eu tenho tudo que eu preciso, que eu quero, que eu desejo, e não preciso mostrar isso para ninguém. Eu preciso aqui só mostrar caminhos que eu percorri e que eu percorro para ter as coisas que eu desejo. E vocês seguem se quiser. Ninguém é obrigado a fazer nada do que eu fiz ou do que eu faço. Aqui eu só coloco o que eu acho que pode ajudar vocês, porque me ajuda o tempo todo. Mas cada um tem seu caminho, pode ser de outras formas. Agora, tem gente que vive mostrando até o que não tem. Só para dizer que, olha, se eu tenho tudo isso, então vocês comprem os meus produtos, porque eu vou ensinar nos meus produtos a como você conseguir tudo isso. Isso é balela, gente. Você nunca vai saber se o que a pessoa está mostrando é real. E mesmo que seja, não quer dizer que porque ela conseguir, você vai conseguir da mesma maneira. Você tem que aprender o caminho para pescar. E não pegar o peixe pronto, porque aquela pessoa pegou um peixe, um dourado, você vai pegar, vai pescar e vai sair um dourado. Não, pode ser uma garopa, não sei. Então deixa de se iludir com as coisas que vê na internet. Faça o seu caminho, o que faz sentido para você. Percebe a diferença da frequência de abundância pessoal? Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Para uma pessoa pode ser viver na praia sem fazer nada o dia inteiro. Para outra, pode ser que queira ser um CEO de uma empresa. Eu não sei. A frequência de abundância é pessoal, como diz o Bashar. Ela reflete aquilo que a gente é e aquilo que nos faz feliz. O nosso espelho. O problema da gente ver essas pessoas que dizem que tem muito é que a gente se compara com elas. E aí, quando você se compara com alguém que você acha que tem mais do que você vibra na falta. Eu não tenho o que aquela pessoa tem, ela é mais rica do que eu. Eu queria ser assim, aí você fica com inveja. Quando você diz, eu não tenho isso, você está afirmando energeticamente, eu não tenho, é isso que o universo entende. E o universo responde, ok, você não tem. Bashar ensina que o universo não entende as negações, ele responde apenas à emoção que domina na sua mente, na sua vida, no seu coração. Então, se o que domina é o sentimento de não tenho, esse vai ser o seu padrão energético vibracional. Se você sente inveja, o sinal vibracional é ausência. Se você sente inspiração, o sinal é presença. É assim que o universo enxerga. A diferença entre os dois é muito grande, gente. A comparação destrutiva fecha o teu campo energético. A inspiração construtiva abre novas possibilidades, infinitas possibilidades. Sabe aquele filme, A Procura da Felicidade? O personagem do Will Smith vê um homem saindo de um carro de luxo e, em vez de dizer por que eu não tenho isso, ele pergunta, como você fez isso? Essa pergunta muda tudo, porque transforma a inveja em curiosidade, e a curiosidade é uma energia criadora. Quando você vê alguém prosperar, em vez de você sentir falta, ou seja, inveja, usa isso como um mapa. Se essa pessoa vive isso, é sinal de que essa realidade é possível e também existe para mim.
Porque ela é um ser humano, eu também sou. Então, porque se ela consegue, eu também posso. A diferença é apenas o nível de alinhamento e foco vibracional das duas pessoas. Clareza, gente, é poder. Energia sob o nosso comando. A clareza é o catalisador mais poderoso na criação consciente da nossa realidade. Não existe manifestação se a gente não colocar foco. E o foco é a arte de dizer não a tudo o que não está alinhado com o que você quer. Quando você não aceita menos, você consegue o que quer. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Quando você sabe o que você quer, você já não perde energia com distrações. E a energia acumulada se transforma em força magnética, em foco. E é nesse ponto que o universo começa a reorganizar as circunstâncias para te apoiar, para conspirar a seu favor. As pessoas certas aparecem, as ideias surgem, os caminhos parecem se abrir do nada. Isso aconteceu comigo, tá? Mas nada disso é o acaso. É apenas a geometria da energia em ação. Por isso, anota aí, que isso fique bem claro para você. A clareza cria coerência e a coerência cria a realidade. Vou colocar a frase aí para vocês. Sem clareza, você fica preso à confusão vibracional. Um estado em que o universo não sabe o que te entregar. Porque a tua energia envia vários sinais contraditórios. Um para um lado, outro para o outro. Ele não sabe para onde ir. É como você dizer para ele assim, eu quero chegar a algum lugar, mas não sei aonde. Você não vai sair do lugar. Agora vamos para a prática, tá? Você vai escrever num papel e guardar na carteira essa frase. Eu sou tão feliz e grato por gerar, aí você vai colocar lá o valor, 10 mil, 100 mil, sei lá, por mês, com luz e liberdade. Mas você vai acrescentar o teu propósito, o motivo maior, por exemplo, sendo uma contribuição viva para a expansão das pessoas à minha volta. Sei lá, você vai completar essa frase com aquilo que você quer gerar, com essa prosperidade toda, o que você quer criar. E vai deixar isso escrito, dobradinho, guardado na sua carteira. Essa frase, lida todos os dias, não é mágica, é um código vibracional. Todo dia você vai tirar esse papel da carteira e vai ler. Isso reprograma o teu subconsciente, mantém o teu GPS interno sempre alinhado. Com o tempo, você vai começar a notar micro oportunidades que vão surgindo, que antes passavam desapercebidas. E é assim que a sincronicidade funciona, gente. Quando você está em ressonância com o teu propósito, tudo que você precisa te encontra. 3 dicas práticas agora para o dia a dia. Primeira dica, cada vez que você disser não consigo, você vai substituir por eu estou aprendendo a criar isso. O verbo muda a vibração. Segunda coisa, você vai agir de forma inspirada, não forçada. Mesmo uma pequena ação feita com entusiasmo tem mais poder que um monte de coisas feitas com medo. A frequência da ação define o seu resultado. E a terceira dica, você vai agradecer o que você tem, mas sem se conformar. Gratidão verdadeira, gente, não é resignação, é reconhecer o valor do agora, enquanto você expande e espera por mais. Mantra para o seu dia hoje. Eu sou a fonte da minha abundância e o mundo apenas reflete isso. Tá? Leve esse mantra para o seu dia e sempre que você precisar. Bom, gente, eu espero realmente que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Quem ficou até aqui, coloca para mim nos comentários. Eu sou a fonte da minha abundância, para eu saber que você ficou até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!